Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. O problema é que tiraram e têm tirado cada vez mais a Bíblia da mão do povo. Nós temos, dominicalmente, às 8h15, um espaço na nossa igreja denominado Escola Ministerial, com o propósito de ensinar você a estudar a Bíblia. Por quê? Porque você não pode, grava isso, você não pode acreditar cegamente no que eu digo aqui. No que você ouve por aí, porque eu sei que eu não sou seu único pastor. Tem que pegar o texto sagrado e colocar e ver o seguinte, o que esse indivíduo está falando que corrobora com isso aqui, o que esse indivíduo está falando que contrai o que está dito aqui. É a postura bereana. Mas não. Aí qualquer coisa que é dita é acolhida, é vivida, e aí depois vem as dores, depois vem as decepções, e aí vem a turma jogar a culpa em Deus, jogar a culpa no diabo. Coitado, às vezes nem ele é culpado da parada. Mas os nossos próprios corações, da nossa própria arrogância. Porque, como eu disse no início, não falta Bíblia no Brasil, falta honestidade bíblica. É isso que está faltando. Está faltando nas nossas igrejas aí pelo Brasil temor no púlpito. Responsabilidade para dizer assim diz o Senhor. Tem que ter muito peito para poder dizer algo que Deus disse e que Deus não disse. Está errado. Manipular o texto é pecado, é uma violência contra o texto, é uma violência contra o povo de Deus. Por isso que nessa igreja nós valorizamos esse espaço. Por isso que aqui tem que ser pregada a palavra de Deus. Aqui não vai ser usado o nome de Deus para dizer aquilo que Deus não disse, não mesmo. Aqui nós não vamos construir doutrinas recortadas, fatiadas, embrulhadas, para poder atender caprichos de uma liderança espiritual, não mesmo. É por isso que eu sei, e estou consciente, e inclusive assumo as consequências disso, de nós não termos aqui uma igreja que está crescendo com 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas saindo pelo ladrão, mas vivendo uma vida qualquer. Eu conheço algumas. Da turma que vai no Carnaval do Rio de Janeiro no sábado e no domingo está na igreja. Que está se embebedando, está dentro dos motéis no sábado e no domingo está lá, tchanana, tocando na igreja. Conheço. Aqui não. Mas a gente paga o preço. E eu estou disposto a pagar o preço. Porque no final das contas, o que eu tenho que prestar para Deus, fruto daquilo que eu, como hoje o pastor Reinson exerce nessa igreja, como pregador também da palavra de Deus, é a responsabilidade daquilo que a gente entrega ao coração de vocês. Eu prefiro pegar minha membresia e colocar numa balança espiritual e do outro lado colocar 10, 15, 20, 30 mil que estão aí rodeando algumas igrejas como se fosse um shopping espiritual, e eu te digo, aqui vai ter mais peso espiritual do que esses 20, 30 mil. Por quê? Porque a gente está aqui com outro propósito. Preparar vocês para olhar para um pregador que usa a Bíblia para ser sustentado como instrumento de Deus, e vocês vão começar a perceber, alguns aqui já têm essa habilidade, da Bíblia, quando estudada, que expõe o falso profeta, que expõe o pastor fraco, que expõe o pastor que não estuda. Eu sei disso. Eu posso colocar um camarada aqui em 5 minutos e vão dizer, não estudou. Não está tendo ideia do que está falando. Eu recebo, vez por outra, abordagem de pessoas que chegaram à nossa igreja e dizem o seguinte, eu nunca aprendi tanto da Bíblia como eu estou aprendendo. Gente que vem de uma jornada de 20 anos de igreja. Mas sabe aquela água com açúcar? Aquela pregação de 3 pontos. Você lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto? É isso. Aqui não. E uma igreja saudável precisa aprender isso. Porque quem não aprende a ler a Bíblia com seriedade é alvo fácil para qualquer movimento que apareça por aí. Eu lembro, eu tive uma ovelha que chegou chateada na igreja, porque foi parar numa igreja, o pastor deu um cuspe na cara dela, porque era um ato espiritual. Foi bem feito. Bem feito.
Porque se você se submeteu, sair daqui e parar num lugar que usa o cuspe como evento espiritual, mereceu sim o cuspe na cara. Última marca. A Bíblia no coração, não apenas na estante. E aqui tudo converge exatamente para esse ponto. Eu amo a Bíblia que habita no coração, que se torna vida no seu dia a dia. Porque o critério final, ele é cristocêntrico. Jesus é o coração das Escrituras. Jesus é o centro da história. Os evangelhos contam que a caminho de Emaús, o Cristo ressurreto, junto com aqueles dois homens, ele foi exatamente explicando as Escrituras e mostrando que tudo apontava para ele. Então, o último teste nosso não é o quanto você sabe da Bíblia. O último teste para nós é em que nós estamos nos tornando. Preste atenção nisso. Eu lembro uma vez que eu estava, num debate, aí a pessoa quis se promover citando de cor um livro da Bíblia. Eu falei, olha, eu não tenho essa habilidade, reconheço, mas para mim o que mais tem valor aqui é que aplicações você tem feito disso tudo que você está decorando aí. Percebe? A Bíblia tem uma expressão muito pesada que diz o seguinte: você crê em Deus? Grandes coisas. O diabo também. E nem por isso deixa de ser diabo. Você sabe a Bíblia de cor? Grandes coisas. O diabo também sabe, inclusive usou a própria Bíblia para tentar Jesus no deserto logo depois do seu batismo. Não significa nada. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa é a proposta. Essa é a proposta. A pergunta hoje, então, não é: você possui uma Bíblia? A pergunta é exatamente o tema da nossa reflexão. Que Bíblia habita em você? Que Bíblia habita em você? A Bíblia ídolo? Ou a Bíblia caminho, vivo? A Bíblia controle, que forja religiosidade? É a turma da indumentária, da estética, mas que se perdeu na ética. É a Bíblia do controle ou da transformação? Por isso, para que a gente não fique só numa mensagem, eu queria propor um compromisso simples, até porque nós já estamos às portas de 2026. E eu sei, e eu não quero aqui julgar ninguém, que nós somos impactados por uma cultura antiga, que é mais uma opressão do que uma jornada de transformação, que é o seguinte: começa janeiro, o que é que a gente vai fazer? Vamos ler a Bíblia toda durante o ano. Gente, é para ler a Bíblia, mas não precisa ser assim. De verdade, porque chega a turma, quando chega em Levítico, os mais corajosos, quando chegam em Números, abandonam. Tipo assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Começa um monte de emaranhado de nome, de um recenseamento de número. Assim, gente, não vai acabar. Jesus volta. Quase que fala para Alexa assim: Alexa, toca a última trombeta para Jesus voltar. Esquece isso esse ano, tá bom? Eu não estou falando para você esquecer de ler a Bíblia, não. Por favor, estou falando o seguinte: sai dessa marra.
O que eu quero propor para você é o seguinte: é para ler a Bíblia todo dia, sim. Nem que seja um pouco, um fragmento do texto. Mas o que você vai fazer, mais do que um rito, uma obrigação, gente, eu tenho que terminar Apocalipse 22 no dia 31 de dezembro. Não, não. Ore e fala: Senhor, de forma honesta, eu quero conhecer a tua voz, conhecer a tua palavra, ouvir a tua voz. Então, me mostra aqui, Senhor, e corrija o que precisa ser corrigido em mim. Porque eu não vou dar medalhinha para quem leu a Bíblia todo um ano, não vou. Eu sei que tem igreja que dá medalhinha, eu não vou dar. Porque não é essa a proposta. A proposta, eu prefiro muito que você vá lendo pequenos fragmentos da palavra de Deus e chegue no final do ano uma pessoa melhor do que chegar aqui com um diplominha, a mesma coisa que você era no dia 1º de janeiro. Não valeu de nada. Então esquece a medalhinha, esquece o certificado, leia e pergunte antes, Deus, me corrija. E deixa o evangelho formar Cristo em você. Então comece pelos evangelhos, não vá lá em Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, não vá lá não. Vá nos evangelhos. Começa com Marcos, depois a Mateus, João, Lucas. Mas leia com atenção. Porque quem que é a referência dos evangelhos? É Jesus. Então olha para Jesus. Olha quais são as prioridades de Jesus. É muito mais adequado e saudável você ler um pequeno trecho do Evangelho e ficar com aquilo, me perdoe a palavra, mas eu acho que ela representa bem, sabe, ruminando aquele negócio durante o dia todo. Quais são as prioridades de Jesus? Quais foram as suas palavras? O que ele fez? O que isso tem a ver comigo? Como que isso se aplica à minha vida, ao meu casamento? É melhor você fazer isso do que terminar. O Senhor passou nada me faltará, deitar-me, faz que fez espaço, que exame das águas, tranquilo, refrigera minha alma, use a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Acabei o Salmo 23, vou embora, pronto. Aí você leu como se estivesse lendo uma receita de bula de remédio. É capaz de, na receita da bula do remédio, lá você ler com mais atenção do que você ler a Bíblia por obrigação. Então, leia e permita que essa palavra que vai habitando em você vá transformando você de verdade. Atos práticos. Pode ser que você termine uma leitura naquele dia que te leve a uma reconciliação. Glória a Deus por isso. Pode ser que você termine uma leitura que gere em você uma generosidade praticada no final do dia. Glória a Deus por isso. Pode ser que você termine uma leitura que te leve a pedir perdão para o seu cônjuge, para o seu filho. Glória a Deus por isso. É a palavra de Deus viva e eficaz, aplicada e sendo transformada nesse instrumento espiritual de metamorfose da minha vida e da minha história. Então, que Deus nos livre, em nome de Jesus, da Bíblia que nós inventamos, com os nossos caprichos, com as nossas vontades. E que Ele nos devolva a Bíblia que Ele nos deu, para que essa palavra viva, eficaz, habite em nós, nos conduza a Cristo e nos faça cada dia mais parecidos com Ele. Esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração para você a partir de agora, e que seja um 2026 extraordinário. E que você chegue no dia 31 de dezembro de 2026 e olhe para trás e diga assim: grandes coisas o Senhor fez em mim. Em mim, transformou a minha vida, me fez um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um cidadão melhor, uma cidadã melhor, um profissional melhor. Para a glória dele, é para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui para brincar de ser crente, não. Nós estamos aí diante de uma oportunidade linda, linda que Deus está nos dando. Sexta-feira fizemos um café, vamos montar o vídeo e mostrar no domingo que vem. Fomos lá na obra, fizemos um café com os operários. Gente, é de arrepiar. Todos parados, ouvindo a palavra de Deus com seus corações gratos. Depois do tempo de louvor, estava lá o Ismael tocando violão, achando que ele ia cantar sozinho. Daqui a pouquinho chega a turma da obra e começa a fazer um coral com a Carol e com o Ismael. Pessoas desviadas da igreja, chegando perto da gente, falando: estou 9 anos fora da igreja. Como foi bom ver isso aqui. O mestre de obras falando: eu estou há mais de 30 anos nesse negócio, eu nunca vi isso acontecer. O dono do empreendimento chegar lá e falou assim: eu preciso fotografar e filmar isso, vocês me autorizam? E falou assim: pastor, o que é isso? E ele dizia assim: louvado seja Deus pela vida dessa igreja.
Vocês vão sim, ele que nunca pôs o pé aqui, que não tem relacionamento nenhum com a nossa confissão de fé, disse, a igreja de vocês é uma resposta de Deus para essa cidade. E a gente nem começou. Deus está nos preparando para algo extraordinário. É isso que importa. Não importa, e aqui entre aspas, tá? A vestimenta, o tamanho do cabelo, não interessa. Não interessa. O que interessa é o tipo de gente que a gente está se tornando à medida em que a gente está andando com Cristo e o tipo de postura e conduta que a gente está exercendo à medida em que a gente vai andando cada vez mais parecido com Cristo. É isso que conta. Porque no final, sabe o que a gente deseja? Não é ser mais uma igreja na cidade, porque todo dia abre 3 igrejas no Brasil. A gente não quer ser mais uma placa na rua. Não. Nós queremos ser uma igreja para a cidade, uma igreja que sinaliza o reino de Deus na cidade. É isso que a gente deseja ser. Porque é isso que está na palavra de Deus. Eu não estou preocupado em ser a maior igreja, a igreja mais bonita, eu não estou nem aí para isso. Nós nunca estivemos preocupados com isso. O que a gente deseja é que cada pessoa que entre, ela seja impactada pelo poder da palavra de Deus, transformada pelo poder da palavra de Deus e se torne cada vez mais parecidas com Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que Deus deseja da gente. E por isso eu quero te convidar a chamar a equipe aqui à frente para nos conduzir num momento de ministração e canção, para que você participe disso que Deus está fazendo. Eu já disse isso para vocês, eu não faço ideia do que Deus está preparando para a gente. Não faço ideia. As pessoas que têm conhecido a nossa história, que têm chegado lá no terreno, têm falado o seguinte, é inacreditável. Há 2 meses nós não tínhamos o que nós temos hoje nas mãos. Foi Deus quem trouxe, foi Deus quem colocou nas nossas mãos. Os terrenos que nós tínhamos visto, todos ficaram embaraçados. E olha o que aconteceu. Depois que a gente assinou o contrato, os terrenos ficaram desembaraçados, as pessoas voltaram a ligar para a gente. O terreno está disponível. Eu falei, agora eu não posso fazer nada. Sabe quando Deus vai conduzindo a coisa e falou assim, é para estar ali, porque eu tenho esse propósito. É isso que Deus deseja. Agora eu quero convidar você, eu quero com muito carinho, com muito cuidado, e pedir com muito amor que você acolha essa palavra. E vocês têm condições de entender isso. Não há como a gente encarar esse desafio sem o comprometimento de todos. Não tem como. Porque mesmo que estejamos aqui falando de um movimento espiritual, nós estamos dentro de uma realidade material. É um prédio, é um aluguel, é uma relação comercial, são desafios. Nós queremos fazer tudo com excelência para Deus, porque é para Deus. Mas a gente precisa do empenho, da dedicação, do esforço, da oração e da ajuda financeira de vocês. Vocês sabem que a nossa igreja ela é extremamente cuidadosa com esse tema. Mas eu quero compartilhar o desafio de nós apadrinharmos os projetos. Essa semana a gente já mandou registrar o nome do nosso restaurante lá. Tivemos uma reunião com uma pessoa que caiu dos céus. A pessoa é arquiteta, formada em neurociência, em neuroarquitetura, e propôs algo inédito de arquitetura para o nosso espaço infantil. Algo que você não vai encontrar. Por quê? Porque ela é mãe de uma criança atípica. E ela teve que reaprender a fazer arquitetura, entendendo os desafios dessa nova geração. Dos que são e dos que não são atípicos, mas que vivem uma mentalidade super acelerada, com vários estímulos. Não dá mais, tia Fafá, para trancafiarmos essas crianças dentro de uma sala branca, cheia de 4 paredes. Não dá mais, elas não suportam isso mais. Então nós vamos, agora, essa semana, orar e pedir a Deus confirmação para a gente dar esse passo, para colocarmos o nosso Espaço Kids como pioneiro no que diz respeito à arquitetura de espaço de crianças em igreja no Brasil. Pioneiro. Para quê? Para abençoarmos essa geração, para acolhermos essa geração, para cuidarmos das suas vidas, mas também das suas famílias. Um espaço onde nós possamos oferecer serviço médico. Vocês sabem o que está acontecendo com a medicina no Brasil, com a saúde no Brasil, o desafio que os nossos médicos têm enfrentado. Eu estava essa semana conversando com um médico que trabalha, ele tem um consultório, mas ele exerce uma vocação dele
área, eu não vou entrar aqui nos detalhes para não expor, mas ele falou o seguinte: chegou a ponto de colapso da saúde pública que não tem papel para enxugar a mão, não tem papel A4 para emitir uma receita médica. E nós temos vários médicos aqui na nossa igreja e sabem do que eu estou falando. E ele tem que comprar do bolso dele uma resma de papel, tem que comprar papel toalha para poder dar um atendimento, uma abordagem clínica adequada para o paciente. Médicos que estão aí no nosso município sem receber salário, servidores públicos sem receber salário. O que nós queremos? A gente não quer jogar pedra, a gente quer fazer diferença. Então a gente quer aproveitar e oferecer um serviço de saúde digno, com profissionais altamente qualificados, por um preço acessível, porque o SUS, na teoria, é a melhor saúde do planeta. Mas tem uma cultura que nos prejudica. Mas nós somos contra essa cultura, nós somos reino de Deus. Nós queremos ter um espaço de acolhimento dos nossos adolescentes, a gente quer resgatar esses adolescentes. Eu não quero ter que lidar com pais chegando aqui daqui 4, 5, 6 anos e falando assim: pastor, perdi meu filho. Não quero, nós não queremos isso. Nós profetizamos em nome de Jesus que os nossos filhos serão guardados, amparados e sustentados pela boa mão do Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte, como igreja, como famílias. Então, ore e peça a Deus: eu quero ser usado, eu quero de alguma forma me tornar a extensão das suas mãos sobre esse projeto, sobre esse movimento que o Senhor está fazendo. Proponha no seu coração durante todo o ano de 2026, mensalmente, um valor para que isso se transforme em algum material, em algum projeto, em alguma ação que vá transformar vidas e histórias, porque nós temos aprendido que Deus nos deu para ter, mas também para ter para dar. A economia do reino, ela se multiplica na entrega e não no acúmulo. O que a gente acumula apodrece, o que a gente espalha, o que a gente multiplica floresce. Então que Deus, em nome de Jesus, permita isso na sua vida. E por isso eu queria já orar agradecendo por aquilo que Deus vai fazer, porque eu creio, a liderança dessa igreja sabe disso. Quando a gente cumpre a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, submisso a essa vontade, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio nisso. O nosso problema não é dinheiro, recurso, não é. É visão. E Deus está nos dando essa oportunidade. Por isso, Deus, eu quero te agradecer em nome do teu Filho Jesus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, de participar daquilo que o Senhor está fazendo. E nessa hora, consagrar cada vida, cada família da tua igreja reunido neste lugar, para que sejam extensões das suas mãos, e por meio dos recursos que o Senhor tem colocado sobre suas vidas e suas histórias, isso seja também usado para a expansão do teu reino, para a estruturação daquilo que o Senhor deseja fazer, para que a nossa cidade, vidas, histórias, famílias sejam transformadas. Por isso, eu já te agradeço e consagro tudo que será entregue para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.